Vinícius, conta um pouco para nós sobre essa sua trajetória, né? Que você, desde a infância, você respira GT Foods. Sim. Também como é que foi a sua chegada aqui para essa nova gestão da empresa. Tá. Bom, eu sou o Vinícius, então, eu sou bem novo ainda, mas acompanho a empresa desde pequeno. Eu sempre fui uma criança, um adolescente que gostava muito de estudar. Então, eu sempre ia bem na escola e sempre quis me preparar para um dia poder estar aqui. Eu sempre conversava muito com meu pai disso lá atrás, que eu dizia que a empresa não precisava de mais braços, ela precisava de mais cabeças, né? Mais gente pensando. Então eu sempre tive a ideia de realmente estudar e me preparar para poder estar aqui um dia, mas preparado realmente, né? Não só uma pessoa que está aqui por ser filho do dono ou alguma coisa nessa linha. Quando eu fiz 18 anos, eu passei na faculdade, passei 2 vezes em primeiro lugar na faculdade aqui em Maringá, mas aí comecei a fazer e percebi que não era o estilo de faculdade, o estilo de estudo que eu queria levar. E aí tive uma conversa com meu pai e falei, pai, eu tenho realmente interesse de trabalhar na empresa, penso nisso no futuro, mas eu acho que agora não é a hora. Porque a gente pode dar tempo ao tempo para as coisas, só que eu queria passar um tempo fora. E aí eu fui fazer faculdade em São Paulo. Então passei na GV de São Paulo, passei em 2013. Você é formado em? Administração. Tá. Finalzinho de 17 eu terminei e voltei para Maringá no final de 18. Estava trabalhando lá na época. E aí acabei voltando para cá. Eu tinha a ideia, até aquele momento, de ficar um tempo mais em São Paulo ainda, porque, como eu disse, eu achava que a gente precisava de ter experiências um pouco mais diferentes aqui. Não só a nossa vivência aqui, que é importante, mas também trazer um pouco de vivência fora. Só que aí meu pai acabou tendo um problema de saúde e precisou ser afastado da empresa, não conseguiu ficar mais e eu acabei voltando no finalzinho de 18. Foi um desafio bem grande, assim, né? Porque eu ainda sou muito novo, mas naquela época era mais ainda, né? Tinha 24 anos e não entendia muito o segmento, estava começando a minha trajetória ainda, minha carreira profissional. E cheguei para poder ajudar de alguma forma, né? A gente não sabia exatamente onde que eu poderia me encaixar naquele momento, então fui rodar todas as áreas, fui conhecer um pouquinho do negócio. A gente teve uma pessoa que saiu da empresa naquele momento, em 2019, e eu acabei assumindo a cadeira que eu estou até hoje, que eu sou responsável por compras, suprimentos e obras, né, por gestão das obras também. Então, desde pequeno, sempre vi meu pai muito dedicado, né, trabalhando bastante, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha almoço, era almoço falando no telefone, e essa sempre foi a minha referência dentro de casa. Muito dedicado, ele sempre, né, sempre muito... amava muito o que fazia, então foi sempre isso que eu tive dentro de casa e é um pouco do que a gente tenta reproduzir hoje aqui também. Ano passado a empresa fechou com um faturamento de 3 bilhões e 600, então foi um faturamento recorde, assim como os últimos que a gente sempre teve. Desde o período da recuperação judicial em 2016 a gente cresceu muito a operação, uma média de 15% ao ano no faturamento. A expectativa desse ano, com as 2 últimas aquisições que a gente fez, é passar de 4 bilhões de faturamento. Então, com uma margem de 10%. Então, a gente estima aí tanto o negócio frango, o negócio mandioca e o negócio peixe hoje ultrapassar a casa dos 4 bilhões de faturamento já. Ano passado a gente fez uma aquisição bem importante para o nosso negócio de mandioca. Vai agregar aí mais ou menos uns 200 milhões de faturamento para esse ano. E outros investimentos que a gente tem. E o que a gente espera, né, para esse ano? Para crescer o faturamento, a gente tem vários investimentos no radar. Então, esse ano a gente vai aumentar o abate em duas unidades nossas de frango. Vamos aumentar na casa de 50 mil aves por dia até o final do ano nessas 2 unidades. O nosso investimento total do ano para todo o grupo ele vai ficar na casa de 300 milhões de reais também. E aí, para o ano que vem, tem mais coisa vindo por aí, mas que a gente está se estruturando ainda para não fazer não dar um passo maior que a perna, né? Porque o investimento desse ano já é 3 vezes maior que o investimento do ano passado. Você poderia comentar um pouco com a gente sobre esse mercado de mandioca que vocês se inseriram? A história da Lourens é uma empresa centenária, surgiu em 1916. Então, quando a gente comprou a empresa, comprou a operação, ela era uma massa falida, que rodava, continuava operando, tinha clientes em mais de 20, 30 países. E a gente comprou como uma oportunidade de diversificação mesmo. Teve um projeto de entrar na mandioca, foi um negócio que aconteceu muito por um acaso mesmo. E aí foi um negócio que a gente começou de forma bem despretensiosa. Na época ele faturava 35 milhões de reais por ano. Foi uma aquisição, de novo, que a gente não conhecia muito do segmento.
E a gente começou a sentir, tatear um pouquinho, entender um pouco desse mercado o mercado principal da Lorenz é fornecer ingredientes para outras indústrias. Então a gente pega mandioca, amido de milho, transforma isso em um outro ingrediente e aí vende para outras indústrias, para gente que utilizam esse produto como matéria-prima na formulação. Então é um negócio bastante técnico, né? Não é como o frango que a gente cria, bate e vende os cortes. O negócio da Lorenz ele é bastante técnico. A gente começou a entender um pouquinho mais desse negócio. Esse ano, no grupo que a gente chama de novos negócios, que envolve tanto a Lorenz quanto a nossa unidade de papelão, a gente espera sair dos 35 milhões de faturamento que era lá em 2015 para 500 milhões de faturamento esse ano, com 2 aquisições que a gente fez nos últimos 2 anos também. Então, um crescimento assim expressivo, muito expressivo. A gente comprou os nossos 2 principais concorrentes nos últimos anos e a meta agora é realmente chegar nesse patamar de faturamento para carregar um pouco os investimentos que a gente fez e conseguir retornar tudo isso o mais rápido possível. Hoje o grupo, como eu disse, vai faturar acima de 4 bilhões, aí falando tanto Lorenz, quanto frango, quanto peixe, nossa exportação está na casa de 25% ao ano, então a gente está falando aí de uma exportação perto de 1 bi esse ano. Você falou em empreendedorismo, né? A gente viu que vocês estão com novos cortes. Quando vocês vão decidir abrir esses novos mercados, vocês têm uma estrutura de pesquisa, de estudo, como que funciona essas novas ideias, né? Esses novos negócios que você nos comentou agora? A gente faz sim pesquisa, vai nos mercados. A vantagem que a gente tem hoje é que nós estamos inseridos em mais de 10 mil clientes ativos. Então, muitas vezes o mesmo cara no supermercado que compra o frango, compra a batata, compra o anel de cebola, compra o vegetal congelado, compra o bovino, compra o suíno, compra a linha toda praticamente de produtos que a gente tem. Então, acaba sendo até uma coisa um pouco natural, né, do próprio comprador. Pô, mas vocês não têm uma linha de pescado, vocês não têm uma linha de suíno, vocês não têm uma linha de bovino. E o pessoal do comercial traz essa demanda para nós. A gente faz uma pesquisa, entende um pouquinho os cortes que podem fazer sentido, mas a gente também gosta de ser ágil e botar na rua para testar. Muitas vezes você faz uma pesquisa, demora anos para terminar e fazer toda a avaliação e na verdade você está perdendo venda. E é muito mais fácil, faz uma aquisição de um produto, coloca na rua, testa, vê se dá resultado, vê se não está dando. A gente gosta de ser um pouco mais, às vezes, mais prático e menos teórico, assim, sabe? De olhar o número e fazer uma pesquisa. Então, bota na rua e vê se dá resultado. Deu, vamos aumentando as operações aos poucos. Então, a maioria dos cortes foram assim. Então, tem um pouco de pesquisa, tem um pouco, mas tem muito de feeling também nosso, de ter essa coisa do empreendedorismo mesmo aguçada, né? Para poder botar na rua o produto. Desses produtos da área de aves, tem algum que se destacou, que teve um crescimento maior, que teve uma maior expansão? A gente está com uma expectativa muito grande agora para o corte da coxa sobrecoxa desossada. Então a gente comprou 2 máquinas, uma para Maringá e uma para Paraíso do Norte. A gente vai produzir aí na casa de 50 toneladas de produto acabado por dia. É um produto basicamente da exportação hoje, mas a gente vê que também tem muito potencial no mercado interno, porque é um corte... O brasileiro gosta muito da carne branca, né? O asiático gosta muito da carne escura. Então a gente quer trazer um pouquinho dessa... E dentro do Brasil você tem cortes, entre aspas, mais de combate, que são carnes mais escuras. Então a coxa sobrecoxa, a coxa com dorso. E a gente acha que agora, com esse apelo de ser uma carne saudável também, e com muito sabor, porque é uma carne que vem do osso, a gente tem a expectativa também de desenvolver um mercado grande aqui. Então nós vamos aumentar bastante a nossa produção de coxa sobrecoxa desossada agora. De forma macro, desde 2016, a gente investiu 500 milhões de reais na empresa, em todas as frentes de negócio, seja mandioca, seja frango, seja peixe, todas as nossas frentes de negócio. E a gente saiu de um faturamento na casa de 2,5 bilhões para quase 4 esse ano. Então a gente investiu 500 para um faturamento de quase 1,5 bilhão de reais a mais. Me fala uma coisa, qual a sua expectativa para os próximos anos? O frango é um mercado muito cíclico, né? Então a gente passa por momentos que a gente está acostumado a brincar, tô rico, tô pobre, né? Então tem momentos que às vezes a gente passa por uma onda que dura 6, 8, 9 meses que você faz o resultado do ano e às vezes 2, 3 meses também que você tem que ter uma estrutura financeira, uma musculatura financeira para conseguir segurar ali um momento um pouco mais desafiador.
A gente sempre é muito otimista. A gente não gosta de ficar pensando que o mercado vai ruim, que a proteína X está indo mal, que tem risco de uma coisa pior acontecer. A gente sempre gosta de pensar muito pro lado otimista. Óbvio que a gente se estrutura para isso também, né? A gente está querendo ir para uma linha de ser uma empresa muito mais de alimentos do que só de frango, para ter mais diversificação, vender outros produtos, vender outras linhas de vegetais, de congelados, como a gente chama, para também sentir menos essas oscilações de mercado. Então a gente sempre é muito otimista, trabalha com bastante pé no chão, né, fazendo bastante conta sempre do investimento, qual que é o retorno que ele vai dar, mas para conseguir levar a empresa de forma saudável, né, para os próximos 30 anos que ela com certeza vai ter. De uma forma geral, o setor como um todo, ele tem trabalhado muito para se organizar dentro das classes, dentro das entidades, para ter cada vez mais apoio, porque a gente sabe que o Brasil mesmo que move o nosso PIB, que move a nossa economia é o agronegócio. Então, o que a gente precisa, né, que cada vez mais os governos, as entidades enxerguem é que a gente seja um país que exporte menos matéria-prima e exporte muito mais produto acabado. O frango é basicamente 90% dele é milho e soja. Às vezes soja em grão, às vezes farelo de soja, mas 90% da carne ela é proteína vegetal transformada em proteína animal. Então, quanto mais essa percepção tiver aguçada no governo, nas entidades, e a gente conseguir fomentar e ter mais facilidades para exportação, ter menores barreiras comerciais nos países onde a gente sabe que o Brasil tem muito potencial. Esse ano a expectativa do país é exportar 5 milhões de toneladas. Então, assim, quanto que isso representa se você tirar, às vezes, de um produto de baixo valor agregado, como o milho, como um soja, que são mais commodities, e levar para um produto acabado de mais valor agregado. Então, a gente defende sempre muito isso, a gente quer ser cada vez mais exportador, a gente sabe que o mercado interno também é extremamente importante para o país hoje, mas a exportação ela sempre nos ajuda porque a gente tem muitas das matérias-primas que são dolarizadas, né? Então a gente quer levar cada vez mais essa mensagem para o mundo, né? Como uma proteína saudável, de baixo custo, como um país que cuida, né, dos recursos naturais, país sério. Se você entrar em qualquer frigorífico no Brasil ou qualquer frigorífico na Europa ou nos Estados Unidos, parece que a gente está falando de duas coisas completamente diferentes, né? Parece que o frigorífico nos Estados Unidos é o frigorífico brasileiro e é totalmente o oposto, a gente sabe. Nosso rigor sanitário, rigor de legislação trabalhista, rigor de legislação ambiental, tudo isso, apesar de problemas que acontecem, é levado extremamente a sério. Não só aqui na GT, mas em todas as empresas. Então, acho que um pouco dessa mensagem que a gente tem que se estabelecer como um setor forte, realmente, sabe? Como um setor que trata o Brasil a sério, que quer continuar crescendo, quer continuar investindo e levando o nosso nome para fora. Então, e pelo que você me falou, a GT está fazendo a sua cada lição vez fazer de a nossa casa. parte, cada vez mais. E ajudar quem tiver, né? Quem tiver a possibilidade de fazer isso também, né? Esse aqui é o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. É uma demanda que a gente sente hoje de todos os elos da sociedade, sejam os bancos, sejam os nossos fornecedores, os nossos clientes sempre pedem para que a gente apresente um pouco mais, né, o que nós estamos fazendo, não só na parte de meio ambiente, mas na parte social, na parte de governança corporativa também, que a gente sabe que cada vez mais está sendo exigida por todo mundo. O ESG, o ESG, né? De uma forma geral. Aqui a gente trata basicamente tudo o que a companhia fez nos últimos anos com relação a esses 3 pilares. Então, a gente traz aqui um pouquinho quanto que a gente recicla, por exemplo, de produto que a gente consome dentro da indústria. A gente traz um pouco do que a gente faz de ações sociais junto às entidades. É mais de uma tonelada de produto por mês que a gente doa ao longo do ano para todas as entidades que a gente apoia. A gente traz as nossas ações de meio ambiente. A gente recentemente recebeu a certificação prata da ODS, que é um selo da ONU, que reconhece 19 objetivos sustentáveis que o mundo precisa caminhar. A gente já tem alguns desses objetivos dentro da companhia e recebeu o selo prata. Estamos caminhando para buscar o selo ouro. Então, esse aqui acho que é o primeiro passo de um trabalho que a gente está em constante evolução, né, desde que a empresa foi criada, mas que a gente realmente está prestando muita atenção, porque a gente sabe que, por exemplo, sem água, um frigorífico não roda. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a todas essas questões para conseguir fazer a companhia operar de acordo com as melhores práticas, né, nesse sentido. Então, o que a gente acompanha hoje dentro da parte de bem-estar animal?
temperatura de galpão, umidade, ventilação, nebulização, como é que é o carregamento das aves vivas que vão vir para o abate, como é que é a descarga e o tempo de espera que elas estão aqui dentro do frigorífico, o procedimento de pendura para que a ave tenha uma pendura boa, né, e não fique se batendo muito ali antes da insensibilização para vir para o abate. A parte de choque para que seja um processo de sensibilização mais tranquilo possível para ela passar por tudo isso. O principal ativo nosso está no campo, que é o frango. O frango, a matriz, o ovo, é disso que a gente tem que cuidar. Então a gente cuida muito, realmente trata isso muito a sério, porque além de ser extremamente exigido pelo Ministério, a gente também sabe que o nosso principal ativo está ali, né? Então tem que ser bem cuidado. Eu acho que deixar uma mensagem de otimismo também para todo mundo, né? Porque, igual eu falei, a gente vê o setor passando muitos ciclos, né? A gente passa por, às vezes, momentos muito bons, às vezes momentos muito mais desafiadores. É natural de um segmento como o nosso, né? Que trabalha com muito commodity na cadeia, mas realmente deixar uma mensagem de otimismo e que a gente saiba vender o nosso peixe para fora, né? Não fora, quando eu digo dentro do mercado aqui, mas também para o exterior. Porque sem nós o Brasil é capenga, né? Então a gente precisa realmente saber vender a nossa imagem, vender o nosso peixe para todo mundo e mostrar a importância do nosso setor para o mercado. Não somente o peixe, né? O frango também, Principalmente né? o frango, que hoje é o carro-chefe, é o que paga a conta.